Bom, então, para seguir aqui, eu queria começar com uma pergunta comum aos três, para a gente dar início aqui, introduzir aqui o nosso debate. Quando uma parceria entre o poder público e a sociedade civil realmente melhora a educação? O que precisa existir para que ela produza um resultado que nenhum dos dois conseguiria sozinho? Por favor, pode começar, secretário. Bom, devia ser proibido fazer dois painéis na mesma manhã, mas tudo bem. Eu falei aqui logo cedo da nossa parceria com a educação infantil, né? E queria só que é uma parceria muito bem sucedida e que eu fiz referência, mas vou repetir aqui no painel, que a nossa rede nasceu conveniada. Quer dizer, a primeira creche da cidade de São Paulo foi uma creche conveniada e chegamos a ter 29 creches conveniadas. Depois é que nasceu a primeira creche pública estatal. E hoje 85% da nossa rede é uma rede de creches conveniadas ou parceiras. Agora, sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o Miroski. E aí, para citar outros exemplos, nós temos também o programa Escola Aberta, que abre escolas que estão fora da área de abrangência dos CELS e que são áreas de muita vulnerabilidade. Fizemos um chamamento público pelo Miroski e tem essa parceria. Alguns CELS, são 16 CELS que também nós fizemos chamamento público, um que veio ainda antes da nossa gestão, dos 12 CELS que foram entregues, e depois de mais 4 CELS agora. São 2 chamamentos públicos para fazer a parte cultural e esportiva. E depois eu vou falar um pouco da experiência que nós tivemos no Liceu Coração de Jesus e de um novo chamamento que nós estamos fazendo. Fernando, por favor. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa. Bom, eu estudo há muito tempo esses temas e acompanho muito o trabalho da Secretaria. Nessa experiência do Liceu, acho que depois o secretário pode falar, já tive lá a oportunidade de visitar 3 vezes a escola, do início, no meio, agora recentemente. Acho que é um caso muito bacana, muito interessante. Eu venho acompanhando outros casos no Brasil de parcerias. Eu acompanho especificamente um caso de Belo Horizonte. O governo do estado de Minas fez uma experiência muito interessante chamada Projeto Somar, com 3 escolas da periferia de Belo Horizonte, que tinham um resultado, em termos de performance educacional, IDEB, etc., frágil. E, a partir de um chamamento público feito pela lei Miroski, o marco regulatório da sociedade civil, acho que todo mundo aqui conhece o Miroski, não sei se vocês todos conhecem. Miroski é uma base legal que foi aprovada em 2014 no Congresso Nacional, muito legal. Eu brinco sempre assim, no Brasil a gente faz boas leis e leis não tão boas assim, tá certo? Mas essa é uma lei bem feita, na minha visão. É uma lei que ajudou o Brasil, uma lei que contribuiu para o Brasil. Ela foi resultado de uma ampla discussão na sociedade civil no Brasil, no sentido de arejar a administração pública, abrir a administração pública para a sociedade civil, permitir que a sociedade civil participe de maneira proativa, junto com a gestão pública, focando no usuário, focando, no caso aqui dos alunos, mas na saúde, focando nos usuários da saúde, na área social, nos usuários da assistência social, enfim, na área de esporte e assim, em outras áreas. É uma lei simples, desburocratizada. Ela criou 2 instrumentos jurídicos, chamados contratos de gestão. Ela chama de termos de colaboração e termos de fomento. E aí tem uma inteligência. Por exemplo, se há uma entidade da sociedade civil faz uma proposta para o governo, vamos dizer que os senhores, cada um aqui, participa de uma entidade. Se a entidade tem uma ideia original, inovadora, que pode agregar para o setor público, ela vai e propõe. Aí passa pela tramitação técnica, o governo pode aceitar e firma um termo de fomento. Então, ele está fomentando uma atividade que é inovadora, permite a inovação no setor público. Agora, se o governo já fez uma experiência, já tem um conhecimento técnico, já tem uma visão, como eu acho que é o caso hoje da Prefeitura, a partir do caso do Liceu, ele propõe à sociedade um chamamento público. Então, ele faz um edital, na prática, convocando, chamando, divulgando, enfim, entidades do Brasil inteiro, porque a lei é nacional, aprovada pelo Congresso Nacional, para que apresentem suas propostas dentro de uma necessidade que o governo identifica. E aí tem o termo de
colaboração. Não é? Então, tem um vai e vem aqui, muito positivo, na minha visão, muito simples de entender, muito prático de funcionar. Uma das coisas que sempre me impressiona lá no liceu é quando é uma escola católica, salesiana, e eles dizem assim, pouca burocracia. Porque muitas vezes, vamos lá, quem conhece governo aqui no Brasil, eu conheço o governo há mais tempo que vocês, porque sou mais velho do que vocês, mas eu vou dizer assim, é muito burocrático o governo. Não é lento, é formal, e governos em geral são assim. E essa é uma lei que, na minha visão, desburocratiza e permite esse arejamento. Não é? Eu vivi em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, moro em São Paulo hoje, mas vim de Porto Alegre e ajudei lá. Também tem 3 escolas na periferia de Porto Alegre que fazem essa parceria, também via termos de fomento e colaboração. Uma delas é a Escola Lumiar. Não sei se alguém conhece aqui o grupo, o Instituto, a Escola Lumiar, que também é uma escola sem fins lucrativos, muito, muito bacana, que trabalha com uma proposta pedagógica baseada em projetos. Não é? E aqui eu acho que eu encerro já, mas eu queria colocar qual é o sentido básico disso tudo. É oferecer para os alunos de menor renda possibilidades que hoje no Brasil, em geral, só são abertas a quem tem mais renda. Porque quem tem mais renda, classe média, assim por diante, daí para cima, escolhe onde estudar. Né? Eu quero uma escola católica, quero uma escola luterana, quero uma escola construtivista, quero uma escola Montessori, quero uma escola Lumiar, quero uma escola por projeto, quero uma escola mais tradicional, quero uma escola com foco em esporte. Bom, escolhe. Não é? E tem N alternativas, tem diversidade, certo? E quem não tem essa opção, não tem essa possibilidade. Então, no fundo, o problema é o caso da Escola Lumiar, que é uma escola privada, cara para a média não estou dizendo que é caro ou barato no sentido geral, mas para a média da renda no Brasil é caro. Você vai pagar quanto? 2, 3, 4, 5 mil reais para estudar numa escola? É evidente que isso é muito pouco acessível à imensa maioria das famílias brasileiras. Agora, por que nós não podemos dar acesso a essa possibilidade para famílias de menor renda? Por que nós vetamos essa possibilidade? Não é? Se o Liceu Sagrado Coração de Jesus, durante 140 anos, educou boa parte da elite de São Paulo, que tinha condições de pagar, era uma escola católica, etc. Por que hoje ela não pode ser acessível exatamente aos alunos de menor renda? Não é? Então, eu vejo isso como uma política de igualdade, uma política de acesso universal, pelo menos o mais amplo possível, de possibilidades às famílias de menor renda, que são hoje exclusivas ou restritas a quem tem maior disponibilidade de renda. No fundo, é um movimento muito parecido com o que vem acontecendo na saúde. Não é? Porque hoje você tem lá o Hospital Geral de Jundiaí, administrado pelo Sírio-Libanês. Então, pessoas que são atendidas pelo SUS, lá em Jundiaí, têm acesso a um hospital com a gestão de um dos maiores hospitais da América Latina, que é o Sírio-Libanês. Não é? E assim por diante. Eu acho que esse trânsito, esta abertura, em última instância, é oferecer para as crianças de menor renda no Brasil, que são a grande maioria, pelo menos escolas com qualidade similar àquelas que os seus pares, famílias de maior renda têm acesso. Neide, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu estou aqui representando a Liga Solidária. A Liga Solidária ela é centenária, né? Ela está há 100 anos no território, fazendo educação e assistência social, e a gente está aprendendo todos os dias no território. E aí, quando o Fernando traz, né, direito à educação de qualidade, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Eu tenho direito, mas eu tenho que ter possibilidade de escolhas, né? E a parceria, né, com a organização da sociedade civil, o poder público, eu acho que ela dá caminho para essa escolha, porque as organizações da sociedade civil elas estão no território, elas conhecem as pessoas que estão no território, e o poder público, a máquina é muito grande, então ele tem muitas coisas para fazer, para resolver. Então, nós estamos lá no território. Então, acho que assim, eu pensei assim em 3 questões, né? O objetivo ele tem que ser comum,
né? A gente tem que pensar o mesmo objetivo, tanto a organização da sociedade civil quanto o poder público. Tem que estar claro para todo mundo o que essa parceria está dizendo, o que essa parceria vai ofertar naquela comunidade. E os papéis têm que estar bem definidos. De quem é a responsabilidade, né? Qual é a responsabilidade da organização social, qual é a responsabilidade do poder público. E, por último, o compromisso com a criança, porque se a criança não está no centro de tudo isso, de nada resolve. E aí acho que foi falado bastante na primeira mesa, né? E eu estou gostando bastante porque as pessoas mudaram a chave. Ninguém mais fala que vai gastar com a educação infantil, ninguém mais fala que vai gastar com a educação. As pessoas falam que vai investir na educação. E é isso mesmo, né? Quando a gente tem uma escola de qualidade, a gente está investindo na educação. Muito boa a sua fala. A gente já vai falar sobre os papéis ali, né, que precisam ser bem definidos, mas eu queria conversar agora um pouquinho mais com o secretário, porque a gente sabe que São Paulo tem uma rede gigantesca, com desafios de territórios muito diferentes, então, desafios muito diferentes, né? Como a prefeitura decide quando uma determinada política ou serviço deve ser executado diretamente pela rede e quando a parceria com a organização de sociedade civil vai resultar em melhores ações? Acho que a parceria, como a história da educação infantil na cidade de São Paulo mostra, é um serviço público, gratuito, de qualidade, parceiro. Ele não é um serviço público gratuito de qualidade estatal, mas ele é um serviço público gratuito de qualidade e parceiro. E aí, como eu fiz referência na primeira intervenção, nós vimos essa possibilidade também em gestão de CELS e também na gestão do programa Escola Aberta. E a outra questão ocorreu mais recentemente no ano de 2022. O Liceu Coração de Jesus anunciou que ia fechar suas portas. Foi então que o prefeito me pediu: Padula, pensa em alguma coisa. Passaram-se 2 dias, ele me perguntou: e aí, pensou? Eu falei: prefeito, quanto muito eu consegui pensar em premissas. Ele falou: então me diz. Eu falei: primeiro que não pode selecionar aluno, tem que seguir o georreferenciamento por distância da casa das pessoas. Segundo, tem que seguir o currículo da cidade. Terceiro, a supervisão precisa ser da Secretaria da Educação. E os materiais precisam ser os da própria rede. Tá bom, então vamos até lá. Aí nós fomos, era um dia frio, as mães preocupadas, porque os filhos iam deixar de estudar, e fomos conversar então com os padres salesianos. E, para minha surpresa, eu repeti as premissas e os padres concordaram. Foi então que nós falamos: bom, agora nós vamos parar para conversar a equipe de vocês com a nossa equipe, lá com a liderança da Fátima e do Bruno à época, para pensar em algo que não existe, porque não existia aquele modelo, né? Só que o liceu era o dono do prédio, ele tinha já funcionava um colégio lá, portanto, era um caso singular. Então, em dezembro de 2022, o Liceu Coração de Jesus, enquanto colégio particular, deixou de existir. A partir de 2023, janeiro de 2023, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Liceu Coração de Jesus, escola pública, gratuita, abriu as suas portas. E aí, assim funcionou em 2023, 2024, 2025 e 2026. A Lucimeire fez referência aqui na fala dela à Prova São Paulo, que é o nosso sistema de avaliação da cidade de São Paulo. E quando nós fizemos essa avaliação, o liceu, e aí um outro dado importante, a rede tem em média 35% de crianças no CAD único, no Cadastro Único Federal, ou seja, aqueles de maior vulnerabilidade. O liceu tem 38%, portanto, 3% acima. Então, está na média, o que mostra que não há uma seleção de estudantes que estão estudando ali. Mas, a hora que nós pegamos o resultado da Prova São Paulo, o liceu está bem acima da média da cidade e apenas 22 escolas tiveram desempenho igual ou superior ao liceu, entre 615 escolas. E aí, respondendo a sua pergunta, isso fez com que o prefeito falou: bom, então vamos expandir o modelo. Aí agora nós pegamos então 3 unidades educacionais que estão sendo construídas, estão em fase final de construção, uma no Jaraguá,
uma em Pedreira e uma em Parelheiros, e lançamos um edital de chamamento público, para daí ver que entidades da sociedade civil que têm experiência enquanto colégio particular, mas sem fins lucrativos, querem ser parceiras da prefeitura na gestão desses 3 equipamentos, para testar o modelo e ver a sua eficiência. Neide, vocês estão há mais de um século atuando na educação e no atendimento a populações vulneráveis. E eu queria ouvir de você o que uma organização da sociedade civil consegue enxergar e fazer na ponta, porque estão ali na base, né? Que pode ser mais difícil para uma estrutura política tão grande enxergar. Oi. Boa pergunta, né? E aí eu vou fazer uma provocação, né? A organização da sociedade civil, ela não faz sozinha, né? Porque entre a política pública, né, e a organização da sociedade civil, a gente tem pessoas, né? E a parceria, e eu gosto muito de parceria, né? Mudou, né, de convênio para parceria, e eu acho que é importante essa concepção, ela tem que ser fortalecida, né? E eu conversei aqui com as parceiras aqui, né? Então, nós somos muito próximos, né? A organização da sociedade civil, ela é muito próxima do poder público, por meio das pessoas. E aí, claro que para nós que estamos na ponta, a gente tem sim um olhar mais próximo da família, porque a gente está no território. Então, quando a criança entra dentro de uma unidade escolar, né, dentro de um centro de educação infantil, a gente não enxerga só a criança, a gente enxerga a família da criança, a gente enxerga o que a criança está vivendo naquela comunidade, todo o cenário que está se formando naquela comunidade, né? Hoje nós temos muitas comunidades se movimentando por uma questão dos imigrantes, né? Então, como é que a gente trabalha também, como é que a gente inclui as crianças que estão chegando, sem dizer que a gente está fazendo uma inclusão perversa, né? Então, qual é o profissional que eu tenho qualificado para atender aquela criança? Então, estar no território, né? Estar perto dessa criança, estar perto da família, eu acho que é a maior facilidade que nós temos, mas não inviabiliza a parceria que nós temos com as pessoas que representam o poder público lá na ponta, que nos visita, que passa o dia inteiro na unidade, que pontua, que fala o que tem que melhorar, que orienta. Então, é verdadeiramente uma parceria, né? E aí, só para puxar de novo o que ele falou, né? É possibilidade de escolha para as crianças da periferia. Então, uma coisa é eu ter direito, a outra coisa é eu ter possibilidade de escolha. Fernando, agora falando um pouquinho sobre os resultados. Do ponto de vista de políticas públicas, quais são os sinais de que uma parceria está funcionando de verdade? Eficiência, qualidade do resultado pedagógico, capacidade de chegar a territórios vulneráveis. O que deve ser medido? Olha, essa é uma ótima pergunta. Os exemplos que a gente tem no Brasil vêm mostrando que há uma clara possibilidade de bons resultados. O Padula acabou de colocar os resultados do Liceu. Lá agora saiu o IDEB em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na verdade. As escolas melhoraram muito, as 3 escolas parceiras. Uma chegou a 5,2 no IDEB e veio de 3,78 para 5,2, outras 4,7. Então, assim, teve uma evolução. É evidente que isso exige mais tempo, são sinais que a gente tem. O mesmo caso em Porto Alegre, bons sinais de resultado, não é? Agora, eu analiso muito isso no mundo inteiro, certo? Então, assim, por exemplo, um dos países no mundo que há mais parcerias deste tipo, este entrosamento entre setor público e setor privado, assim por diante, é a Holanda. E a Holanda é muito bem posicionada no PISA da OCDE. Na Comunidade Europeia, é um dos melhores países no exame nacional, exame a cada 3 anos da OCDE. Né? E a Holanda tem 70% das escolas que são públicas não estatais, gerenciadas exatamente por N organizações da sociedade civil, organizações privadas, com modelos bastante diferentes, baseado exatamente nesta ideia que a gente vem conversando aqui, da escolha educacional. Escolha é uma coisa muito importante, não pode ser um privilégio. Escolher não pode ser um privilégio. Não há nada, quem é pai aqui, quem é mãe, sabe
que escolher a escola do filho talvez seja a escolha mais importante. Não sei se é a mais importante, tem muita escolha importante, mas essa... E vou dizer que me dói. Aqui um depoimento assim, eu sou pai e me dói muito ver pessoas, quer dizer, ver assim, classe média brasileira, quem tem renda no Brasil, gastando assim 1 mês, 2 meses, 3 meses escolhendo, visitando escola, vendo como é que é a escola, analisando o currículo, entrevistando o diretor, com todo cuidado. E os mais pobres não têm nenhuma chance, sabe? Nenhuma chance. Não tem nenhuma reunião, não tem nenhuma escolha, não tem nenhuma visita, não tem nada. Que país é esse? Eu não me conformo com esse país. Eu não acho que isso seja um país correto. Não é correto isso. Não é? E é incrível como a gente desconsidera isso. Não é? Desconsidera isso. Agora, por exemplo, no caso do projeto da prefeitura, não é? Bom, tem um monte de ações contestando. Agora, vamos lá. Com todo carinho aqui, vou fazer uma pergunta. Né? Os membros do Ministério Público questionam o modelo, não é? Dizendo assim, não, as crianças não podem ter alternativa, não pode estudar numa escola confessional católica, não pode estudar numa... Os membros do Ministério Público, de novo, com todo respeito, colocam seus filhos para estudar na rede municipal ou eles exercem o direito de escolha? Ou eles colocam os filhos para estudar em escolas particulares, às vezes bastante caras? Você diz, como é que pode? Então é só os mais pobres que não têm o direito? Isso dói na alma brasileira, sabe? Então não é uma questão puramente de gestão, é uma questão de direitos, tá? Sobre o resultado, daria para falar muito aqui, eu não vou, mas eu quero só dizer o seguinte, fazer a parceria em si não significa automaticamente que você vai ter resultado. Você tem que fazer ela bem feita. Não é? E, na minha opinião, é nisso que a sociedade deveria se preocupar. Nos Estados Unidos, eu acompanho muito a experiência das charter schools. Charter schools é o seguinte, tem um grande estudo de Stanford mostrando o seguinte, 39%, estou resumindo aqui, tá? 39% das charter schools são melhores do que as tradicionais públicas. 25% aproximadamente são piores, um pouco piores. Um pouco melhor, um pouco pior. E umas 30 e tantos são diferentes o resultado. Só que, assim, redes grandes e robustas, as chamadas charter networks, elas têm muito melhor resultado. Tem mais estrutura, mais tamanho, mais capacidade de ter escala, investir em qualidade, treinar professores, assim por diante. Eu pude visitar em Nova York a KEEP Infinity Charter School, lá no Harlem, na Martin Luther King Street, uma escola da KEEP. KEEP é uma rede muito forte nos Estados Unidos, muito forte em Nova York. Quem implementou muito esse modelo foi o prefeito Michael Bloomberg. E eles têm realmente um rendimento espetacular. Não tenho tempo de detalhar aqui um pouco isso, mas vamos lá, são redes que têm estrutura, portanto, que têm capacidade para investir e que oferecem um resultado muito robusto. Não é? E eu acho que esse é o desafio. Quer dizer, por isso que a prefeitura, quando faz um chamamento, que ela vai fazer uma boa seleção, ela vai ter os seus critérios, ela vai ter uma equipe de monitoramento, ela vai visitar periodicamente, ela vai analisar resultados, e isso é fundamental. Quer dizer, não é um problema do poder público abrir mão de uma responsabilidade, é um reposicionamento dos atores. O poder público passa a ser um regulador, um medidor, né? Ele estabelece os contratos, ele estabelece as metas, ele tem os padrões, critérios de avaliação, não é? E a execução na ponta ele permite que o setor privado, sem fins lucrativos nesse caso, faça. Esse é o jogo, é um jogo de especialização. A prefeitura vai se especializando numa questão mais regulatória e o setor filantrópico, confessional, comunitário, especializando na execução na ponta. Esse jogo de especializações é o segredo para funcionar bem o modelo. Não é? Então, de novo, nada garante que os resultados, mas as indicações que se tem... E eu vou dizer, no Brasil inteiro nós estamos vendo isso. Alguém já foi aqui num concerto da USESP? Acho que todo mundo aqui conhece a USESP. Eu digo sempre, quer uma aula sobre esse negócio? Passa de tarde na Pinacoteca do Estado e de noite vai num concerto da USESP. São duas parcerias exatamente nesse modelo. Você tem o Estado gerenciando o contrato, você tem uma organização lá que
filantrópica, que faz a gestão, no caso a Fundação OSESP, e a melhor orquestra da América Latina. E foi rapidamente essa evolução. Não é? Altamente profissional, pública, cumpre uma função pública, não estatal. Não entende? Então, isso, o Brasil tem modelos incríveis nessa direção. Alguém já foi visitar aqui o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu? Eu recomendo, tá? Quem quer fazer umas férias bacanas, vai no Parque das Cataratas. É um patrimônio público, o maior patrimônio, talvez, brasileiro natural, totalmente gestão privada, lá um parque, preservação ambiental e assim por diante. Tal. O Padula é secretário, eu não sou, então eu tenho mais liberdade que ele para dizer. Eu acho até, viu, Padula, provocando, que ele não pode, que o próprio currículo, os livros didáticos, na minha opinião, deveriam ser da rede, na minha visão, entende? Em vez de padronizar tudo, porque o que a gente quer para as crianças, na minha visão, é exatamente a diversidade. Eu sei que tem limitações legais que precisam ser atendidas, mas por que nossa obsessão com a padronização? Certo? Acho que tem que ter parâmetros, tem que ter critérios, medição de qualidade, tudo isso tem que ter resultado, mas dá liberdade dessa diversidade para o aprendizado, que é a minha visão. Obrigado. Secretário, são tantos exemplos, né, que a gente poderia, o Fernando colocou muito bem, são várias experiências que a gente poderia ir estudando e trazendo aqui para o nosso debate. Mas, falando um pouquinho sobre São Paulo, vou voltar em um tema lá do primeiro painel, que é a fila zero na educação infantil. Né? A rede parceira foi muito importante para que São Paulo alcançasse esse feito. Como garantir que uma criança atendida por organização parceira tenha a mesma qualidade? Quais são os critérios, né, que a prefeitura tem ao tomar essa parceria para que seja uma coisa muito bem feita e também para que não haja, como o próprio Fernando falou, não é uma fuga da responsabilidade, né? Um casamento mesmo. Eu diria duas questões. Eu acho que uma é uma visão de mundo, né? E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sou servidor público de carreira do governo do Estado, afastado na prefeitura. Acho que nenhuma gestão pós-redemocratização fez tanto concurso público quanto esta gestão. Chamamos mais de 17 mil concursados de concurso e estamos fazendo mais um de 4.500 profissionais. Mas é uma visão de que não tem um preconceito ou um preconceito de achar que o serviço público ele é público, gratuito, de qualidade e só pode ser estatal. Não, ele pode ser não estatal e ele pode ser parceiro. E a educação infantil nos mostra isso. E eu sempre volto no tempo para mostrar o seguinte, e aqui existe uma tradição na Prefeitura de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, não na Prefeitura, de que a rede nasceu parceira. Ela nasceu na época chamada conveniada. E também não é nenhum... E eu costumo dizer que nós não temos duas redes, nós temos uma única rede, com unidades diretas, unidades indiretas e unidades parceiras. As diretas com servidores públicos concursados, a indiretas com gestão de OSC e o prédio público, e a parceira em que o prédio é locado ou da própria OSC e você tem ali a parceira fazendo. E ambas têm que ter o mesmo padrão de qualidade. As exigências, quer seja do ponto de vista predial, do ponto de vista dos professores, da qualificação dos professores, da formação, precisam ser a mesma, porque o cidadão paulistano, né, eu brinco, os paulistaninhos da nossa cidade têm o mesmo direito, independente do tipo de unidade. E nós que temos esta visão de mundo, que eu diria que, no caso aqui da prefeitura, remonta lá ao prefeito Mário Covas, né, não o Bruno, de parceria com a sociedade civil, ousou, neste caso, além do liceu, lançar um chamamento público e buscar organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que aceitem ser parceiras da prefeitura também no ensino fundamental, né? Então, é uma aposta que nós estamos fazendo em algo que deu certo e que eu, particularmente, não acredito que o modelo inteiro vai se transformar. Você vai conviver estas unidades com as unidades diretas, mas isso também apoia com que a própria rede se movimente, né? Olha, precisamos melhorar, né? E temos outros caminhos a fazer. E que todo mundo se preocupe com o quê? Com o direito de aprendizagem do estudante, né? Não é possível que um estudante não se alfabetize, né?
ele não vai se tornar um cidadão autônomo e crítico se ele não souber ler, escrever e interpretar o mundo. Eu costumo dizer, eu quero que o cidadão tenha sua plena alfabetização para ler, interpretar o mundo, inclusive para me fazer crítica. Mas desde que essa crítica seja uma crítica autônoma e não uma mera repetição de uma crítica de outro a mim. Ou seja, uma embreagem ali que vai fazendo as coisas funcionarem, principalmente sempre focado nas crianças. Né? A visão de que é possível conviver. Quer dizer, não é um monopólio. Né? É possível que você conviva e a parceria é essencial. Foi essencial para nós zerarmos a fila e é essencial para nós garantirmos a qualidade na educação infantil, garantindo, com intencionalidade pedagógica, as brincadeiras necessárias, as interações, para que eles tenham o seu pleno direito de desenvolvimento. Vamos ouvir quem está na outra ponta aí desse casamento agora, Neide. Muitas vezes vocês precisam lidar simultaneamente com as metas do poder público, as necessidades das famílias e as condições reais ali do território, né? O que uma organização parceira precisa receber do Estado para conseguir entregar qualidade? Antes de responder, né, vou pegar um gancho aqui na fala dos Fernandos, porque assim, quando o Padula fala, quando ele contextualiza a história da parceria, né, é muito importante a gente olhar para isso, e aí o Fernando aqui diz da contestação, e aí, quando eu fui convidada, eu perguntei, né, quem vai estar lá na plateia? Porque, assim, mesmo com tudo isso que o Padula trouxe, é muito forte essa contestação sobre o trabalho das parceiras. E quando a Dani fala aqui, né, a mãe fez um depoimento que a criança fica vendo tela o dia inteiro, eu acho que assim acontece em todos os lugares, mas não é a maioria. Então, eu acho que a gente precisa conhecer o que acontece na parceria, né? E aí eu falo por mim, eu falo por outras organizações que eu conheço, eu falo pelo Fórum de Educação Infantil. As portas estão abertas para as pessoas conhecerem como é que funciona lá na parceria. Então, realmente tem, gente, uma oferta, tem uma possibilidade de escolha. Eu acho que, assim, é como o Padula falou, né, a gente não vai ter um monopólio, mas a gente tem que aproveitar a experiência que a organização da sociedade civil tem e que está próxima ao território, né? E aí eu perdi na sua pergunta, você vai ter que fazer de novo. O que vocês precisam receber do poder público para vocês conseguirem entregar qualidade no serviço? Bom, a gente precisa de uma relação transparente, que eu acho que isso nós temos, então a gente precisa saber qual é o papel de cada um. A gente precisa, sim, de recursos financeiros, porque as pessoas falaram muito aqui no primeiro painel, né? A gente precisa ter, porque a educação ela é feita por pessoas, então a gente precisa ter formação de professores, a gente precisa oferecer um ambiente de qualidade para as pessoas que trabalham lá, e aí acho que o Padula já trouxe aqui, a gente tem alimentação, a gente tem espaços adequados para as crianças, a gente tem brinquedos adequados para as crianças, então a gente precisa, sim, do financeiro, e a gente precisa de uma relação transparente mesmo, né? O que nós temos, as pessoas falam, nossa, Neide, mas você gosta de prestar contas? Adoro, de verdade, porque a gente está usando dinheiro público, né? E a gente está prestando conta do que a gente faz na ponta com o dinheiro que é nosso. Então, eu acho que é isso. Bom, pessoal, a gente já está chegando ao fim do nosso painel. Gente, passa muito rápido. Deveria ser um painel por entrevistado, né? Porque é muito conteúdo, é muita experiência. Mas eu queria ouvir rapidamente de vocês, para a gente finalizar aqui a nossa discussão, de uma maneira bem direta. Qual ponto vocês acreditam que São Paulo ainda precisa melhorar nessa relação de poder público e sociedade civil? O que precisa mudar? Quais são os próximos passos que eu tenho certeza que serão ainda melhores? Pode começar, secretário. Eu acho que eu falei na questão anterior. Eu acho que é a convivência entre o público estatal e o público parceiro. E você ter os dois modelos e sempre não perder de vista que a prioridade tem que ser a criança. Eu também acho que a Prefeitura de São Paulo, não é porque o Padula está aqui presente, mas eu acompanho muito, está inovando, está fazendo algo desafiador,
incrível que acho que vai criar um parâmetro, pode criar um parâmetro para o Brasil, não é? E é muito importante isso. O Padula tem razão quando ele diz no mundo inteiro os modelos tendem a ser mistos. Não é? No Chile é misto, eu falei aqui na Holanda é misto, nos Estados Unidos é misto. A Constituição brasileira, se você olhar o artigo 213, ela formulou um sistema de educação pública misto. Ela diz os recursos vão ser alocados, direcionados para as escolas públicas, vírgula, podendo ser direcionados para as escolas filantrópicas, confessionais e comunitárias. Às vezes a gente não se dá conta, mas na Constituição brasileira está escrito filantrópicas, confessionais e comunitárias. Isso foi eu fiz um estudo sobre isso nos anais da Constituição, isso foi uma longa discussão. Não é? E lá estavam representantes da sociedade civil, representantes de todos os segmentos da educação, e esse foi o resultado, esse é o espírito da Constituição. Não é? Até para que a gente possa comparar os resultados, porque você perguntou dos resultados. A única maneira da gente analisar resultados é a gente comparar. A gente precisa comparar os modelos e os resultados e a gente vai melhorando, focado nos alunos. Nós não podemos partir de um pressuposto, que eu brinco assim, meio metafísico, né, de que esse modelo é menor que aquele. Não é? Não sei qual é o modelo. Isso depende de variações regionais, nacionais, legislação, incentivos, modelação, regulação, depende de muita coisa. Não é? O que a gente precisa ter é uma abertura para buscar os melhores modelos sem nenhum preconceito. Esse acho que é o foco que a gente tem que ter. Eu fui diretor de escola, não fui diretor de uma faculdade, e implementei lá um grande programa brasileiro chamado ProUni. E eu vi uma escola que basicamente só tinha alunos mais ricos e brancos, de uma hora para outra, receber alunos de menor renda, negros, em geral, em maioria, que tiveram uma oportunidade incrível de estudar na mesma faculdade onde os seus pares de maior renda, que custava 4, 5, 6 mil reais, podiam estudar. Isso foi uma revolução. E não acho que a gente deveria impedir que essa revolução acontecesse na educação básica. Eu acho que aí eu vou logo para o lado pedagógico, né? Eu acho que o que a gente precisa melhorar é a concepção, né? O entendimento e a intencionalidade. A concepção é que a parceria não é terceirização. Então a gente precisa olhar para a parceria como parceiros e não como terceirizando o serviço, né? E a concepção é que nós estamos juntos para prestar um serviço de qualidade, como o Fernando aqui trouxe, né? E aí eu até trouxe uma frase final aqui, porque eu falei, não quero esquecer de dizer isso, que é assim, quando o governo e a sociedade civil trabalham juntos, a pergunta não deveria ser quem faz mais. A pergunta deveria ser, conseguimos garantir mais direito, mais oportunidade e mais educação de melhor qualidade para as nossas crianças? Se a pergunta for sim, então a parceria fez o seu papel. Muito obrigada. Muito bom. Não poderia encerrar de forma melhor, né? Muito obrigada pela participação de vocês.